Olá, produtivos! Sejam muitíssimo bem-vindos ao terceiro episódio do Fortuna Cast. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que faz parte da nossa rotina diária, especialmente por aqui, quando eu escuto vocês falarem sobre ser mais produtivo. Muitas pessoas me buscam pedindo ajuda para serem mais produtivas. E a minha resposta é sempre: eu não faço isso. Porque nós não precisamos ser mais produtivos, nós precisamos ser produtivos. É isso. Acontece que, no contexto de ser mais produtivo, geralmente o que a pessoa quer é realizar mais. Só que esse termo, ele carrega um estigma muito complicado, que é aquele de fazer as coisas incessantemente, até que nós não tenhamos mais saúde mental, até que nós não tenhamos mais saúde física, até que nós não tenhamos lazer, não tenhamos descanso, mas estejamos vivendo apenas, única e exclusivamente para o trabalho, né? Geralmente, quando a gente fala em ser mais produtivo, nós estamos nos referindo às nossas carreiras. Até aí, a coisa já parece bem complicada. E, na verdade, quando a gente fala, especialmente, né, da síndrome de burnout, em que a gente está falando do nível absurdo de sobrecarga que a gente chega, a gente está falando de reproduzir uma cultura. A gente está falando de estar girando na rodinha como milhões e milhões de pessoas estão diariamente. E eu não estou dizendo que o problema é individual. Eu estou dizendo que o problema é coletivo, mas infelizmente a solução começa individualmente. Eu solucionando a minha vida, nós juntos solucionando as nossas vidas e assim por diante. Esse é o caminho. A gente não vai conseguir mudar uma cultura inteira se a gente não começar a partir de nós mesmos, né? O primeiro passo já é não romantizar a sobrecarga. Nós já falamos sobre isso zilhões de vezes e nunca é demais. Nós precisamos urgentemente parar de romantizar a sobrecarga. Não é bonito levar trabalho para casa todos os dias, não é bonito trabalhar enquanto está acordado, não é bonito nada disso, muito pelo contrário. Até porque a maioria das pessoas que sofre com a sobrecarga, sofre com a sobrecarga por ser improdutivo. E aí cai naquele looping de quero ser mais produtivo, aí eu faço mais, mas eu faço coisas que são improdutivas, e aí eu me sobrecarrego e preciso fazer mais e mais e mais. Quando eu falo sobre ser produtivo, ponto, eu estou falando sobre fazer coisas que nos aproximam dos resultados que nós queremos ter. Lembra no podcast sobre vendas em que eu falei que nós estamos o tempo todo ou nos promovendo ou nos prejudicando? A produtividade é a mesma coisa. Ou eu estou me aproximando do que eu quero, ou eu estou me afastando disso. Não tem muito meio termo. Claro que existem vários aspectos que modificam isso, né? E que tem impacto sobre isso. Porém, às vezes a gente tem que ver as coisas assim de um jeito bem objetivo. Isso me gera resultado ou não me gera resultado? Ah, me gera em tal projeto, não gera no outro. Então, qual é a prioridade? E aí tomar decisões bem racionais mesmo. Agora, encher o dia de tarefas para se sentir, entre aspas, mais produtivo é sim uma atitude improdutiva. Porque quando tu faz muitas coisas, possivelmente tu não as faz bem e acaba tendo retrabalho. Porque toda vez que eu faço algo mal feito, eu preciso refazer ou então eu gero um retrabalho para outra pessoa que vai ter que corrigir o meu erro. Então a gente precisa sair e tirar do nosso imaginário essa ideia de ser mais produtivo, porque é justamente essa ideia que nos leva ao burnout, que nos leva a essa situação de saúde. Já não é mais uma situação de comportamento, mas uma situação de saúde que nos impacta de forma definitiva. A partir deste momento, a nossa visão de mundo é outra, a nossa saúde é outra, nós nos tornamos pessoas diferentes, porque aí nós estamos falando de um problema de saúde, já não é mais só comportamento, já não é mais só hábitos. Então, quando eu digo parem com isso de querer ser mais produtivo, é disso que eu estou falando. Porque se eu passo 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 40 anos de uma carreira buscando ser mais produtivo e fazendo coisas erradas, sem limpar essas coisas erradas, essas coisas improdutivas da minha rotina e adicionando também coisas produtivas, eu me transformo basicamente numa máquina. Só que isso é impossível. Então eu tenho um ser humano com necessidades humanas operando como máquina. É óbvio que a receita disso é o fracasso. A consequência disso é ruim,
A consequência disso é prejudicial à nossa saúde, prejudicial ao nosso bem-estar, prejudicial às nossas vidas a curto, médio e longo prazos. Então, a gente precisa parar com isso de querer ser mais produtivo. Essa história de querer fazer mais e mais e mais e mais nos leva a problemas de saúde, sim. Nos leva ao estresse, nos leva ao burnout, nos leva a todas as outras síndromes e situações de saúde que nós conhecemos. A crise de ansiedade, a crise de pânico e a várias outras situações. O problema é que nós continuamos vendo isso como normal. E, infelizmente, ainda há uma parcela muito grande da força de trabalho em todo o Brasil que acha que nós precisamos fazer mais. Nós não precisamos fazer mais, nós precisamos fazer melhor. Quando tu faz aquilo que precisa ser feito, tu não faz aquilo que não precisa. Por quê? Porque o resultado que tu vai gerar com as coisas que precisam ser feitas vai te dar respaldo para escolher aquilo que precisa ser feito e aquilo que não precisa, justificar isso, apresentar resultados e tomar decisões. Eu não estou dizendo que hoje eu vou chegar no trabalho e vou dizer, vou fazer só o que gera resultado. Não. Nós estamos falando de uma mudança de cultura. Mas, de novo, a mudança de cultura começa em uma mudança individual. Tem um caso muito interessante a respeito disso no livro Trabalhe 4 horas por semana. Por quê? Inclusive, eu fiz leitura colaborativa desse livro. Então, se tu chegou aqui agora, dá uma olhadinha ali nos meus vídeos, porque tem 50 vídeos curtos a respeito desse livro. Tu pode ir assistindo a um por dia. A verdade é que nesse livro ele conta a história de um cara, eu não vou lembrar o nome do cara agora, mas esse cara, nessa história de ser mais produtivo, quando trabalhava lá no CLT dele lá, isso nos Estados Unidos, né, mas quando trabalhava para uma empresa de outra pessoa, quando ele era um colaborador, ele dormia embaixo da mesa. Porque o tempo de deslocamento que ele teria e as coisas que ele faria em casa não seriam produtivas para ele, ele não estaria recebendo esses momentos e vivendo esses momentos de forma prazerosa. E estar sendo só um momento para ele estar em casa pensando no trabalho. E quando ele estava no trabalho, ele nem estava pensando em casa, ele estava só sobrecarregado, fazendo mais e mais e mais e mais, ele dormia embaixo da mesa. Visualizem isso. Quantos de nós estamos indo para casa, mas estamos agindo como se estivéssemos dormindo embaixo da mesa? Nós já vivemos isso, eu já vivi isso e talvez algum de vocês esteja vivendo isso agora. Isso é muito triste. Só que aí o que aconteceu? Quando ele dormia embaixo da mesa, ele sonhava com as coisas que ele realmente gostava. E quando ele entendeu que dormir embaixo da mesa não o tornava um profissional melhor, mas sim um profissional sobrecarregado, ele começou a dar mais atenção para os sonhos que ele tinha. Então ele decidiu sair desse emprego e, gente, por favor, quando eu conto essas histórias, não é pra... Ai, mas o mundo é colorido pra ele. Ai, ele tá dizendo pra eu largar o meu emprego. Não, gente, vamos interpretar as coisas como adultos, tá? Ele identificou que ele tinha outros sonhos e se preparou para esses outros sonhos. E assim que foi possível, ele largou esse emprego, tá? E abriu uma empresa de turismo com surf, que era o sonho dele de verdade. Estou dizendo para vocês largarem os empregos e irem surfar? Não. Estou dizendo para vocês largarem os empregos e irem empreender? Não. Estou dizendo que quando nós estamos sobrecarregados, muitas vezes nós não conseguimos enxergar aquilo que nós realmente queremos e quem nós realmente somos. E muitas vezes, quando nós já estamos nesse nível de dormir embaixo da mesa, literalmente ou metaforicamente, nós já não nos reconhecemos mais e não temos mais o olhar carinhoso para as coisas que nós queremos. Então, às vezes, nós precisamos dar um passo atrás e olhar para a gente de fora. E conversar com as pessoas com quem nós convivemos. E conversar com as pessoas a quem amamos. E perguntar. E conversar. E ter este momento de acionar a nossa rede de apoio para começar a reestruturar as coisas. Porque o que nós não podemos fazer é passar a vida inteira buscando ser, entre mil aspas, mais produtivo e deixar de lado aquilo que nós realmente queremos. O trabalho, a nossa carreira, são sim partes integrantes de quem nós somos, fazem parte importantíssima no nosso reconhecimento, na construção do nosso eu, na construção de quem somos e, acima de tudo, tem um papel muito importante na construção dos nossos outros sonhos a partir do momento de que é isso que nos sustenta. Agora,
permitir que isso tome um papel superior a todos os nossos outros projetos, vai nos levar a um buraco da onde talvez nós não consigamos mais sair. E daqui a pouco passaram-se 40 anos e nós estamos ainda andando em círculos, querendo ser mais produtivos. Esse cara do exemplo do livro, ele quis realizar o sonho dele. No final das contas, ele fez uma limonada disso tudo, né? Porque ele se viu numa situação da onde parecia que ele não conseguiria mais sair e ele conseguiu. Para ele, a solução foi empreender. Para cada pessoa, a solução vai ser outra. Só que a questão é que, se ele não tivesse mudado a mentalidade dele, ele seria um funcionário do próprio negócio. Ele ia dormir embaixo da mesa mesmo empreendendo. Porque não importa onde tu está, importa a mentalidade que tu tem. E é por isso que eu estou falando que precisamos mudar essa ideia de ser mais produtivo. Gente, hoje eu fui produtiva ou eu não fui? Hoje eu gerei resultado ou eu não gerei? Hoje eu cheguei mais perto ou mais longe do nosso topo da escada? É isso. Qualquer coisa diferente disso é perda de tempo, é desperdício. É ficar andando na rodinha que nem o ratinho. Não precisa disso. Então, quando eu conto a história do cara, eu conto para que vocês entendam que dentro de cada situação, a gente pode seguir fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo, ou a gente pode pensar diferente e fazer coisas diferentes. Porque as atitudes, elas mudam a partir de uma mentalidade que mudou. Tem uma frase que eu gosto muito do Thiago Brunet, que ele diz que se nós não morrermos e não mudarmos os nossos hábitos, é muito fácil ver para onde nós estamos indo. É muito fácil entender para qual caminho estamos indo. Isso é a mais pura verdade. Se hoje eu estou me sobrecarregando, não estou cuidando da minha saúde, não estou tendo um momento de lazer, não estou estudando, estou agindo como se a minha vida toda fosse o meu trabalho, é muito fácil entender para onde eu estou indo. Agora, se eu tenho uma mentalidade produtiva e eu consigo olhar para as coisas com base nos resultados que elas vão gerar e cuidar de mim, usar essa mentalidade sempre, aí eu tô falando de outro assunto. E aí também é muito fácil ver para onde eu estou indo. Então, pensem nisso. Essa história de ser mais produtivo nos leva à sobrecarga, nos leva à exaustão, nos leva ao esgotamento, nos leva a situações de doenças. Não é brincadeira. Não é bonito dormir embaixo da mesa. Por favor, lembrem disso. Cuidem-se, fiquem bem e contem comigo. Um beijo e até semana que vem.